Olá, boa noite, boa noite. Vamos chegando, pessoal. Vou aguardando vocês aqui. Enquanto isso, eu vou escolhendo um filtro. Enquanto isso, eu tô aqui brincando com os filtros, gente. Encontrando um aqui pra mim. Acho que esse aqui vai ficar bom. Aí, ó. Esses filtros do Instagram, eles nos salvam, não é mesmo? Adoro esses filtros do Instagram. Oi, Jaque, tudo bem? Vou esperar mais uns minutinhos, porque o Instagram ele tá bem judiando da gente, viu? Para eu conseguir vir pro ao vivo, eu tive que tirar todas as minhas publicações dos stories, senão não aparece para mim o ao vivo. E acredito que ele também não deve estar entregando quase nada. Eu vou até mandar uns aviãozinhos aqui pro pessoal para convidar o pessoal para vir para a live. Vou chamando aqui, vamos ver quem que vai aparecer aqui para a gente falar um pouquinho do DSR. Vamos lá, chamando esse pessoal aí. Aí, mandei alguns aviãozinhos. Oi, Marcelo, tudo bem? Oi, Núbia. Oi, Camila, tudo bem? Sejam bem-vindos. Acabei de mandar um aviãozinho aqui pro pessoal, que eu tava comentando com a Jaque, que o Instagram tá bem difícil nesses últimos dias. Não sei se vocês também sentiram isso. Para eu conseguir fazer essa live ao vivo, eu tive que ir lá excluir todos os meus stories, senão ele não aparece para mim a opção do ao vivo. Então, complicando a nossa vida, na verdade, né? Cada vez mais tornando desafiador estar aqui nas redes sociais. Mas nós, como bons brasileiros, não desistimos nunca, não é mesmo? Recarregada aqui, tomei um golinho de água. Eu quero falar hoje com vocês sobre o DSR e aí também falar um pouquinho sobre a minha mentoria. Primeiro, sobre o DSR, o que eu quero trazer para vocês, eu trouxe um post, né, hoje lá no meu feed, para quem não acompanhou, no post eu estava falando sobre quais são os benefícios, quais são as bases de cálculo que eu posso considerar que vai incluir... Oi, Fred, tudo bem? Que vai incidir é a palavra correta, o reflexo do DSR, né? Então, assim, a gente nunca sabe. E aí, o que esse aqui, eu calculo DSR? Horas extra, eu calculo DSR? Aviso prévio não, adicional noturno, eu calculo o DSR? Comissões, eu calculo o DSR, né? Então, é uma dúvida bem recorrente. Eu vejo ainda, em alguns casos, eu vejo ainda o erro na hora de fazer o pedido. Por exemplo, o adicional noturno. O adicional noturno, quando ele é variável, o que isso significa, Grazi? Quando ele não é uma quantidade de horas noturnas fixa todo mês, né? Quando não é um valor mensal definido pelo adicional noturno, ou seja, eu trabalho em algumas vezes durante o período noturno, que é das 22 às 5, então varia de um mês para outro, não é um valor fixo, por isso, pela essa variação na quantidade de horas noturnas. E aí, em cima disso, quando está nessa situação de parcela variável, incide o DSR. E é raro os casos em que eu vejo nos cálculos trabalhistas que o pessoal pede o repouso semanal remunerado, descanso semanal remunerado, sobre o adicional noturno. Mas ele faz parte, né? Então, tendo essas condições, essas características, ele integra, né, o reflexo do DSR, faz parte, né? Então, aí hoje eu trouxe lá no post alguns casos, algumas situações que se enquadram nessa situação. Então, quem recebe salário por comissão, em cima desse valor da comissão, deve ser calculado o DSR. Por quê? Porque não, como esse valor da comissão é variável, um mês você vende mais, outro mês você vende menos, né? Então, em cima dele tem um percentual em cima das vendas, não está incluso esse descanso semanal remunerado.
Então, Grazi, em quais situações que ele está incluso? Nas situações que o pagamento é mensal, ou o pagamento é quinzenal, e às vezes até o semanal, mas é uma parcela fixa, né? Por exemplo, eu vou receber 2.000 por mês. Oi, Elisângela, tudo bem? Eu vou receber, o meu contrato de trabalho fixou o valor do meu salário de 2.000 por mês. Quando eu falo por mês, esse valor fixo, significa que o DSR já está incluso dentro desse valor. E aí eu não tenho direito. Agora, quando eu falo em comissão, que eu não sei quanto vai ser essa comissão, já tem esse direito do DSR, tá? Outra questão, horas extras. Horas extras também. Você não sabe, não existe uma quantidade fixa, eu vou fazer 10 horas extras todo mês. Não, vai depender da situação. Então, as horas extras, como é um valor variável, também tem essa questão do DSR. O DSR se torna um reflexo sobre a base das horas extras. Oi, Wallace, tudo bem? Outra situação, gente, vamos lá. Comissão, horas extras, tá? Salário por hora. Quem trabalha com salário por hora, via de regra, não está incluso. Vale lembrar, gente, que o que eu estou trazendo aqui para vocês não é uma regra que a gente segue para tudo, tá? Assim, não tem como sair daqui. Na verdade, o direito ele tem vários entendimentos, né? Tem várias linhas de raciocínio, vai mudar de uma regional para outra, vai mudar de um juiz para outro. Hoje mesmo eu estava conversando com um colega aqui que a gente estava falando sobre aquela questão da petição inicial, né? Onde para alguns magistrados eles entendem que é uma mera estimativa, para outros não. Então, assim, varia muito essa questão jurídica. Então, eu estou trazendo para vocês situações aqui que são via de regra, ok? Mas não necessariamente que você vai seguir somente isso. Não. Tem que observar primeiro o que foi definido pelo julgamento, pelo julgado, pelo magistrado. Tem que observar o que está definido lá. E aí, se eu estou numa petição inicial, lá no início do meu processo, aí você vai buscar toda a legislação, o teu amparo legal para aquilo que você está buscando. Mas quando a gente está falando em cálculo de liquidação, a gente tem que observar primeiro o que foi determinado pelo magistrado, depois a petição inicial, e aí, na sequência, as legislações e os entendimentos jurisprudenciais, ok? Então, gente, voltando aqui ao nosso DSR, o que eu quero falar com relação a ele? Que muitas vezes passa despercebido, as pessoas deixam de apurar o reflexo do DSR, e isso acontece com bastante frequência, como esse caso que eu trouxe para vocês do adicional noturno, tá? Geralmente nas horas extras vem, Grazi? Vem. Nas horas extras geralmente já vem o reflexo do DSR, o pessoal pede com bastante frequência. Mas no adicional noturno eu vejo que o pessoal às vezes deixa de pedir, tá? Comissões também, já vi situações em que não foi pedido DSR, que tem direito. Outra situação aqui que também a gente pode trazer, quem trabalha por produção. Então, assim, conforme eu produzo mais, eu ganho mais. Se eu produzir menos, eu ganho menos. Então, dentro desse valor da produção, provavelmente, se não tem nada vinculado dentro de um acordo coletivo, que vale ressaltar, tem que calcular também, tem direito ao reflexo do DSR, né? Então, todas as parcelas que possuem essa condição de variável, que não é uma parcela fixa, ela entra nessa situação de se considerar a questão do reflexo do DSR, que é o descanso semanal remunerado. Vale até trazer aqui para vocês uma situação que é a questão do adicional periculosidade e do adicional insalubridade. Via de regra, não há incidência de DSR sobre eles, na via de regra. Mas, gente, o que acontece? Se a pessoa, o empregado, receber esse DSR, esse adicional periculosidade e adicional insalubridade por dia trabalhado, por hora trabalhada, dá direito ao DSR também. Então percebam que a natureza do descanso semanal remunerado está nessa condição de como é feito o pagamento. Se ele é um pagamento variável, se é por dia trabalhado, se é por hora trabalhada.
Então, quando ele entra nessa condição que ele depende de algo para você determinar esse valor que vai ser pago, ele já está dentro dessa condição que se enquadra para o DSR, ok? Gente, se alguém tiver alguma dúvida sobre DSR, aproveita aqui o momento para perguntar, tá? Senão eu vou debater aqui alguns tópicos que eu acho importante trazer aqui para vocês. Continuando, deixa eu até colocar o tema aqui, né, gente? Vou colocar aqui, ó, descanso, que daí quando o pessoal entra, eles já sabem do que nós estamos falando, né? Descanso semanal remunerado. Vou colocar aqui. Quem tiver dúvidas, aproveita o momento aí para perguntar, gente. É um tema bem específico, né? É um tema bem específico para nós do ramo aí, da área de direito trabalhista. Estou tentando fixar aqui e ele não está indo. Vamos tentar apertar de novo. Eita, que não vai. Fixar, agora foi. Então, gente, essa é a condição do DSR, tá? Outra coisa que eu acho importante trazer aqui, que a grande discussão sobre o tema, é se o feriado a gente inclui ele como um repouso remunerado ou não. Então, claro que vai entrar de acordo com aquilo que cada uma das partes busca e de acordo com aquilo que o magistrado entende. Mas vou trazer a minha visão com relação a isso, tá? Então, com relação aos feriados, eu considero eles repouso remunerado. Então, quando você vai fazer o cálculo do DSR, como que se faz esse cálculo? Você pega o valor total, por exemplo, da comissão, divide pelos dias úteis e multiplica pelos repousos. Então, quando a gente tem um feriado, a gente vai acabar diminuindo os dias úteis. Exemplo, um mês comum vai ser 26 dias úteis e 4 repousos, que seriam os domingos. Quando a gente tem um feriado, a gente vai diminuir esses 26 para 25. Então, vamos entender que vai ficar maior a base de cálculo, porque eu dividi por menos, né? E vou multiplicar por 5, tá? Então, eu incluí os 4 domingos, mais o feriado deu 5. Então, também a minha multiplicação, a minha quantidade para multiplicar vai ficar maior, né? Então, gente, aí o que acontece? Aumenta, sim, o cálculo, o valor, quando você calcula considerando o feriado um repouso remunerado. Claro, vai aumentar o valor, tá? Então, como eu me amparo nessa questão? Como eu analiso essa questão? Bom, com base na Lei 605 de 49, eu vou ler o artigo 9 aqui para vocês. Ela fala assim: nas atividades em que não for possível, em virtude das exigências técnicas das empresas, a suspensão do trabalho nos dias de feriados civis e religiosos, a remuneração será paga em dobro, salvo se o empregado determinar outro dia de folga. Ou seja, o empregado não trabalhou no feriado, mas ele folgou no dia seguinte ao feriado. Nessa condição aqui, ela diz que então eu não considero ele repouso porque ele folgou. Mas se ele não folgar e ele trabalhar, né, então vai ser considerado pagamento dobrado. Então, quando eu entendo que é um pagamento dobrado, eu entendo que é a mesma situação do domingo, como pagamento dobrado. Então, ele vai fazer parte dos dias de repouso e não dos dias úteis. Outro fundamento que eu trouxe para ter essa ideia, tá? É a súmula 146 do TST, onde ela fala o seguinte: o trabalho prestado em domingos e feriados não compensados deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso. Ou seja, gente, ele entende também que o feriado é um repouso. Então, quando eu entendo que o feriado é um repouso, ele já não vai ficar aqui na minha base dos dias úteis, ele vai lá para a minha base dos repousos,
tá? Então, esse é um tema que dá muita discussão, o pessoal sempre tenta impugnar com essa questão, dizendo que o feriado não integra, né? Ele não é considerado dia de repouso, ele é considerado um dia útil. Então, claro que cada caso é um caso, né? Então, tem que observar isso com cuidado para o caso específico de vocês, mas eu me amparo nessas duas, aqui na súmula e na lei que eu trouxe para vocês, onde se ele entende que o pagamento é dobrado nos feriados, eu entendo então que ele é um repouso. E se ele é um repouso, ele vai integrar junto com os domingos, né? Então, domingos e feriados, eu considero como repouso no DSR. Gente, alguém tem alguma dúvida aí com relação ao DSR? Mais alguma coisa que vocês querem discutir sobre esse tema do DSR? Vamos falar sobre, na hora de apurar isso lá dentro do PJ Calc, geralmente quando a gente fala assim, ó, de horas extras, adicional noturno, tá? Lá dentro do PJ Calc, quando você clica nos reflexos, ele já aparece pra gente a opção do repouso semanal remunerado. Observe que quando a gente fala de adicional insalubridade, adicional periculosidade, como eu trouxe para vocês, o sistema não traz esse reflexo do repouso, porque ele entende que é uma parcela fixa. Então, se for um caso, como eu trouxe, quando eu comentei com vocês antes, em que ele recebe por dia trabalhado o adicional insalubridade ou periculosidade, por dia que ele trabalha naquela situação de risco, ou por hora que ele trabalha naquela situação de risco. E aí sim, vai ter o direito ao DSR. Aí você vai ter que puxar uma outra verba lá no campo expresso, DSR, e aí a base de cálculo você vai puxar da verba do adicional periculosidade e do adicional insalubridade. Vamos ver que veio uma dúvida aqui, uma pergunta. A Tayla, deixa eu compartilhar aqui, tudo bem, Tayla? Se eu somo, você soma o DSR com as horas extras para refletir nas verbas rescisórias? Ótima pergunta, tá? Ótima pergunta. Então, gente, Depende, Tayla. Depende muito do que foi definido pelo magistrado. Se ele entende que o DSR é verba salarial, sim, eu somo. Mas a maioria dos casos, o que acontece muito? Tem aquela questão que se fala em bis in idem, né? Até esses últimos dias, as últimas decisões tiraram essa visão de que quando tem o DSR lá das horas extras na rescisão ou no contra-cheque, e a gente está apurando uma diferença, às vezes, de hora extra, né? Ou algum tipo de adicional, que a hora extra é base de cálculo, a gente acaba pegando só a hora extra e não pega o DSR, na maioria dos meus casos. Mas por quê? Porque o magistrado determinou isso, tá? Mas o que eu entendo? Vamos lá. Se a gente pega um contra-cheque comum, até a Jaque, que vai entrar aqui com a gente daqui a pouco, a gente já discutiu sobre isso. Se você pega um contra-cheque comum, que ele foi lá e fez algumas horas extras, ele recebeu essas horas extras e ele recebeu o repouso semanal sobre essas horas extras, certo? Eu, Grazi, entendo que os dois são parcela remuneratória, porque se ele está lá no contrato de trabalho dele comum, ele vai receber 13º e férias em cima das horas extras e em cima do DSR, tá? Via de regra, então, eu entendo que, sim, o DSR que está lá nas verbas rescisórias, o DSR que está lá no contra-cheque de alguma hora extra que foi paga, ele entra na minha base de cálculo de diferenças de horas extras, ou do adicional noturno, porque ele é parcela salarial, né? Na verdade, o adicional noturno também vai depender, que se eu estiver calculando horas extras noturnas, não, né? Então, tem que analisar essa questão de acordo com a situação de vocês, mas eu entendo que sim, que o DSR é uma parcela salarial, que foi pago lá no contra-cheque dele, e aí eu analisando aqui, que lá no contra-cheque dele, a empresa vai fazer o quê? Ela vai somar como parcela salarial esse DSR sobre as horas extras que foram pagas para ele, e, consequentemente, sim, ele integra a base de cálculo, né? Então, ele vai integrar a base de cálculo de uma diferença de hora extra, por exemplo, né?
Então, eu entendo que sim, na minha visão. Mas se você quiser colocar aqui o teu comentário, a tua visão, Tayla, eu vou adorar saber se você concorda aqui. Me responde, você concorda comigo? Gente, mais alguém tem alguma dúvida? Oi, Alcina. Mais alguém tem alguma dúvida com relação ao DSR? Eu trouxe esse tema porque ele tem vários detalhezinhos mesmo e sempre dá essas dúvidas na hora de realizar o cálculo, né? Então é importante a gente entender mesmo a dinâmica dele para que na hora que você for realizar o seu cálculo você consiga compreender bem, né? Eu vejo com frequência a falta do DSR em algumas parcelas, como eu comentei aqui com vocês. Então, inclusive vejo assim, muito também esse entendimento de que o feriado não é considerado como dia de repouso. Ai, que bom, ó, Tayla, você concorda comigo, né? Eu também entendo dessa forma. É assim que eu vejo, porque o que eu faço, gente, geralmente, quando eu tenho dúvida, assim, sabe? Eu uso meu raciocínio lógico, imaginando que o empregado tá trabalhando, né? Então, se ele estivesse trabalhando, ele iria receber. Então, se aqui a gente está calculando alguma coisa referente ao contrato de trabalho dele, a temática, a lógica é a mesma, né? Mas claro que a gente também tem que observar o que entende o magistrado, né? Que quem manda, na verdade, são eles, a gente só obedece. Legal. Mais alguém com alguma dúvida com relação ao DSR, gente? Senão eu vou encerrar sobre o DSR e vou trazer a minha convidada de hoje. Porque hoje eu vou começar a fazer live toda terça-feira, então essa é a primeira terça-feira. E para quem chegou depois aqui, eu estava comentando que o Instagram tá um pouco complicado pra gente, né? Hoje, para eu conseguir fazer essa live, eu tive que ir lá nos meus stories, excluir tudo que eu tinha lançado hoje para aparecer para mim a opção ao vivo, senão não tá aparecendo. Então ele teve algumas atualizações aí e nos torna cada vez mais... a gente tem que cada vez mais dominar a ferramenta, aprender coisas novas, né? Tá todo dia mudando. E aí o povo fica brigando com o PJ Calc, né? Sobre a obrigatoriedade do PJ Calc. Que também dá uma live o tema, né? Mas vamos lá. Com relação ao DSR eu vou encerrar. Quero falar um pouquinho sobre a minha mentoria. Então a gente teve a primeira turma de mentoria online, a primeira online que eu realizei, tá? E aí, como a gente trabalhou? Eu trouxe exercícios práticos baseados na minha realidade, no meu dia a dia, como perita há quase 4 anos, ia falar mais de 4 anos, quase 4 anos, com mais de 400 cálculos homologados e cálculos bem complexos. Então, eu trouxe esses cálculos mais complexos para eles, né? Porque o que acontece? Se você se deparar com uma situação dessa, você tem que saber resolver, né? Trouxe esses casos para eles resolverem, e o mais legal era o seguinte, que a gente resolvia durante o nosso encontro, mas eles também tinham que resolver e enviar para mim para que eu fizesse a correção. Por quê, gente? Porque se eu não praticar, eu não consigo aprender. Só assistir às aulas não resolve. E aí vai chegar lá na frente, você começa a resolver os teus casos, vai começar a surgir situações para você, e você vai começar a ficar em dúvida, você vai faltar confiança, vai te atrasar e muitas vezes não te dá assim, a segurança para você concluir aquele trabalho. Então a ideia foi essa, foi fazer com que eles colocassem a mão na massa, me enviassem os exercícios e eu fui orientando, olha, aqui tá errado, aqui tá certo, aqui ok, para já ir entendendo esse raciocínio lógico da coisa, de como funciona esse raciocínio lógico para o cálculo trabalhista. Ele é cheio de detalhezinhos, de pormenores, né? E aí, por isso que a gente só aprende praticando. A prática ela é fundamental para a gente ganhar essa confiança na hora de elaborar os cálculos. Bom, e aí, com base nessa experiência que foi o nosso curso online, eu resolvi começar a trazer os meus mentorados aqui para compartilhar essa experiência com vocês. Então, eu vou trazer hoje a Jaque, que foi minha mentorada, fez parte do meu grupo. Ela trabalha já no RH, então ela já tem um conhecimento bom com a questão de pagamentos, né, de verbas trabalhistas, e com nossa mentoria ela foi ganhando confiança e já surgiram até oportunidades no decorrer da nossa mentoria, né, Jaque? Mas eu vou passar a bola para ela se apresentar e para ela dizer o que
ela achou da nossa mentoria, como que foi a experiência para ela e se ela já tinha esse conhecimento do PJ Calc também. Jaque, seja bem-vinda. Obrigada, Grazi. Tá me escutando aí? Estou te escutando. Certo? Então tá. Boa noite, pessoal. Bom, então, começando assim a falar a respeito da Grazi primeiro, porque ela é uma pessoa incrível, eu conheço ela há muito tempo. E seguindo ela no Insta. Anos, né? Faz tempo, né, Grazi? Meu Deus! E seguindo ela no Insta, eu comecei a ver que ela, né, tá nessa profissão de perita, de calculista, e foi me chamando a atenção porque eu trabalho com um departamento pessoal, né, então aquela rotina toda de DP, diária, enfim, né, e me surgiu o interesse, vendo os posts dela, acompanhando ela ali no Insta, me surgiu o interesse da carreira de perícia mesmo, da carreira de perita, do trabalho, no caso, né. E aí eu comecei a conversar com ela, a gente começou a conversar e ela falou, vou lançar um curso daqui uns dias, uma mentoria, então fica ligada. E eu, de pronto, falei, é aqui que eu quero. Mas antes de começar o curso dela, eu fui fazer um curso de perícia em si, né? De perícia contábil, da profissão de perícia. Foi muito legal, mas me trouxe só a teoria. Jaque, só um pouquinho, o pessoal falou que o volume tá um pouco baixo. Melhorou? Acho que eu vou segurar aqui. Melhorou? Melhorou. Tá. Melhorou. Então, eu fiz esse curso de perícia mesmo, né? Mas ele me trouxe só a teoria, Gra. Ele não... Assim, eu ia estar muito vazia de informação, vazia de confiança para começar os trabalhos. Foi um curso legal? Foi legal. Mas como eu não sabia nada de perícia, foi legal por esse lado. Mas para fazer os cálculos e apresentar o meu trabalho, para oferecer o meu trabalho, por exemplo, como assistente, né? Já para mim não seria o suficiente. Eu ainda estaria engatinhando, digamos assim. E aí foi muito engraçado, porque como eu trabalho no departamento de DP, então vários advogados procuram, né, os calculistas, né? Para assistir, ajudar nos cálculos ali das petições iniciais, enfim, nos processos. E aí eu acho que foi na terceira ou quarta mentoria, né, Grazi? Foi bem no comecinho já. Sim. Surgiu uma oportunidade, né? Uma pessoa ligou no escritório, um advogado ligou no escritório de contabilidade e falou, vocês conhecem alguém que faz cálculo? Eu gritei, eu sei! E foi muito legal, porque eu só consegui essa confiança de estar oferecendo o meu serviço com tão pouco tempo do curso da Grazi, porque ela passa muito detalhe. Gente, a mentoria é muito legal, porque é detalhe por detalhe, detalhezinhos. Sabe assim, quando você... o PJ Calc é um sistema e você tem que aprender a trabalhar com ele para você poder fazer o teu cálculo correto. E a Grazi, ela passa todos os detalhes, todos, assim, ó, esmiuçado. Ela mastiga e aí dá pra gente. Sim. É muito legal. Chega a ser chata, né? Porque é tanta coisinha, falou, faltou isso aqui, faltou isso. Você observou isso? Exatamente, mas foi muito legal. Então, Grazi, eu tenho até a agradecer para você, porque esse teu jeito de passar a informação, de mostrar como que funciona, de colocar o jeito de fazer o negócio, passou muita confiança para mim e logo de cara eu já ofereci meu trabalho porque já foi assim, não, eu sei fazer porque eu assisti a aula da Grazi. Então, foi muito legal, assim, queria até agradecer tua mentoria, né, e a tua disponibilidade. Imagina. E a tua disponibilidade, porque acho que foi um dia ali, foi meia-noite, eu tava te mandando mensagem, Grazi, tô com dúvida aqui, como é que eu faço? Preciso entregar o cálculo pro advogado. E você tava ali, não, vamos fazer, vamos... Então, foi muito legal, a mentoria é muito bacana, e é assim, é bem detalhada, é bem completa, e eu achei muito bacana. Nunca na vida que eu iniciaria o meu curso, minha profissão, né, minha carreira de perita, com tanta confiança como eu tô hoje, se não tivesse participado das tuas mentorias. Isso para mim... E sem contar que, assim, tudo que tu falou, tudo que tu falava ali dentro do curso e tal, como eu trabalho no DP, aquilo foi me ajudando também no meu dia a dia no escritório.
Então, depois da mentoria, no outro dia eu Perfeito. chegava e falava, gente, olha, a prof falou isso lá na mentoria ontem à noite, vamos ver como que é. Eu acho que a gente tá fazendo errado. Viu? E assim, já que outra ideia que eu quero trazer é que assim, o valor do teu investimento, pelo menos metade dele você já tirou com o primeiro cálculo. Já tirei, já. Não, o preço que eu cobrei, eu já paguei o curso. Olha aí, ó. Já Que ótimo, paguei. né? Aham, com certeza. Valeu E a muito a ideia, pena. olha só, já tá pago o curso. Se não fosse isso, talvez você não teria nem aceitado. Falar, não, ainda não tô preparada, vou É, esperar mais um pouquinho. exatamente, aham. Exatamente. E a ideia é justamente essa, assim, quando eu decidi fazer essa mentoria, porque eu também tive que fazer curso na área, até na área de perícia especificamente, eu não consegui fazer pela minha região que eu moro, aqui em Vilhena, é um pouquinho distante de tudo, e então aqui também a gente não tem esses cursos presenciais, eu acabei não tendo um curso específico de perícia, eu consegui encontrar online na época um curso específico em cálculos trabalhistas, e aí eu fiz um de PJ Calc também, depois, né? E aí o que acontece? Eu via que aqueles cursos eram básicos. É o básico do básico do básico. Aí no dia a dia, aí você olhava aquele curso, não conseguia te responder. Aí surgiam situações mais complexas, e agora? Como que eu vou resolver? Então, assim, aí os cursos deixaram a desejar nesse sentido, né? E claro, é muito conteúdo. Se a gente for passar tudo, nossa mentoria teria sido muito maior, né? Tanto que a mentoria era para ser 7 encontros, aumentei para 8 e depois a gente aumentou para 10, porque ainda tinha muito conteúdo para passar e ainda não passei tudo. Na minha visão, ainda tem coisas que eu precisaria falar para o pessoal, né? Mas também é muita informação. Então, quando a gente joga isso também de cara, assusta, né? É, o legal também, pegando um gancho aí no que você falou, que você trouxe exemplos pra gente, né? Então, você não só você colocou, esse aqui é o manual do PJCal, que você, isso aqui, esse campo é para isso, esse campo é para aquilo, esse campo é para isso, e pronto, acabou a mentoria. Não, tu trouxe exemplos, e aí cada dia os exemplos foram ficando mais complexos, e a gente foi tendo que calcular, e aí a gente foi descobrindo, às vezes, sozinhos, assim, né? Foi caindo certas fichas, né? Agora eu entendi aquilo que a Grazi falou. Então, assim, os exemplos, a forma como você colocou, sabe, Grazi? Não tô aqui, né, puxando o Sim. saco, nem nada. Mas a forma como você colocou os exemplos, a forma como você trouxe a mentoria, a tua didática ali, a tua dinâmica, foi muito legal. Eu achei que foi muito bacana. É que nem eu te falei, Ah, foi o que legal. trouxe muita confiança para eu já aceitar um primeiro trabalho ali. E que nem você falou, paguei o curso já. Agora é só começar a divulgar o seu trabalho mais ainda, né? Isso, E aham. começar a enfrentar esses desafios aí. É isso mesmo. Que legal, fico bem feliz que a ideia e o propósito do curso era esse mesmo. A da mentoria era deixar vocês afiados para, pelo menos, assim, 100% vou saber tudo, não, mas eu vou estar confiante. Uhum. Pode vir que agora eu estou preparada. Porque tem uma questão toda neurológica, e você, inclusive, que você trabalha um pouco com essas questões também, né, Jaque? Uhum. Que se eu não me sinto confiante, se eu não me sinto segura, se eu não me sinto preparada, eu não vou atrair esses clientes para mim, eu não vou atrair essas possibilidades, porque eu ainda tenho um bloqueio me dizendo assim, eu não estou preparado, eu não estou preparado, eu não estou preparado, e aí não vai acontecer, né? Exatamente. E aí justamente a mentoria foi para essa virada de chave. Não, se vocês conseguiram resolver esse exercício complexo que eu trouxe aqui, vocês podem resolver os mais simples, sim. E aí, então, eu estou preparada, eu posso. Se eu conseguir isso aqui, eu consigo os outros, né? Uhum. Essa era a ideia. E você virou a chave rapidinho. Foi. Ainda veio. Olha só, que bacana. Eu fico Mas foi muito legal. bem Isso que feliz você falou mesmo. de atrair, Grazi, é bem verdade mesmo, porque eu lembro que foi um cálculo que você mostrou para nós da mentoria, foi um exemplo que você trouxe. E no outro dia, a advogada me mandou
a petição e era exatamente o cálculo que você tinha. Então eu pensei, uau, esse eu sei fazer, porque eu aprendi como é que Sim. faz. E é muito legal, mas foi assim, o que mais me passou foi a confiança mesmo, de falar, não, eu sei fazer porque eu estava ali e aprendi a fazer. Isso foi muito legal, foi muito, muito bacana. Fico bem feliz mesmo, assim, ó. Eu que agradeço a oportunidade, porque também é um desafio, né? É um conteúdo bem complexo e bem difícil de entender. Então, a gente tenta ao máximo trazer a informação de uma forma que vocês consigam absorver tanta informação e principalmente colocar em prática. Ai, a internet deu uma travadinha aqui. Não sei se é a minha, se é a dela. Será que caiu, gente? Esperar um pouquinho. Enquanto isso, quem está aqui comigo, gente, me falem com relação a curso assim de PJ-Cal, que vocês, ou de cálculo trabalhista, se vocês já fizeram, se os cursos foram bons, que ajudaram vocês, o que foi mais interessante nesses cursos. A Maria também, minha grande parceira e também mentorada. A Maria, que eu falo que ela é o meu exemplo aqui de. A Maria é minha mentorada há muito tempo. Então, ela é meu exemplo. Foi a minha primeira mentorada, né, Maria? Obrigada, ela está me dando os parabéns aqui pela dedicação, pela inspiração. A Maria também é um caso que eu tinha que trazer aqui, né? Ela estava atuando em. Ela é minha colega primeiro de formação. Ela se formou comigo em economia. Eu tô achando que a Jaque caiu. Ela se formou comigo em economia e, passado um tempo depois que eu estava atuando nessa área de perícia, travou, né, Jaque? Passado um tempo que eu estava atuando nessa área de perícia, eu comecei a falar para Maria, vamos começar a fazer curso, faz o curso de... a Maria mora em Curitiba, e eu comecei a falar para ela, faz o curso também de cálculo trabalhista, porque, gente, é uma área que é bem difícil, então só fica nela quem realmente gosta. Tem que ter uma aptidão, um gostar, tem que ter uma liga com o tema, sabe? Porque se você não tiver, eu vou cancelar aqui, tá, Jaque? Vou te remover para eu voltar para a tela aqui. Aí voltei. Então, se você não tiver esse feeling com o direito trabalhista, não vai andar. Você vai sempre travar em alguma coisa, né? E a Maria foi assim que eu trouxe ela para cá. Ela estava atuando em outras áreas e tal, tendo algumas situações. Eu falava, vamos fazer esse curso de perícia, vamos fazer esse curso de cálculo trabalhista. E aí ela fez os cursos, né? Ela está, inclusive, na segunda especialização dela já, em perícia também, acho que é MBA em perícia, né, Maria? E nos anos atrás, aí eu acabei, demorou para ela criar coragem para vir para o mercado aí de cálculos trabalhistas, mas ela veio. E eu dei todo o amparo para ela, todo o apoio aí para ela fazer os trabalhos dela, e hoje também ela já tem os cálculos que ela realiza, já tem uma divulgação do trabalho dela, e está começando também, né, na carreira aí de perita e de assistente técnico, né? Que dentro desse mercado a gente pode atuar nas duas áreas, né? Perito, só que é bem importante a gente lembrar que o perito ele pode atuar somente como perito naquela regional onde ele está atuando, ele não pode ser assistente técnico, somente perito, porque é uma exclusividade exigida pelo próprio tribunal. Agora, em outras regionais onde você não atua como perito, você pode estar atuando como assistente técnico, né? E eu acho interessante trabalhar com os dois mercados, porque a forma de pagamento é diferente, os valores são diferentes, e todos eles te trazem algum aprendizado. Legal. Eu quero encerrar, então, acredito, a nossa live, a não ser que vocês tenham alguma pergunta para me fazer. Alguém tem alguma pergunta para me fazer? Quero agradecer aqui a presença de vocês. Tayla também, que está aí. Tem um curso dela daqui uns dias, né, Tayla? De PJ Calc. E está desbravando também esse mundo aí de cálculo. Já, né, atua há mais tempo, né, Tayla? Então, gente, se vocês me permitirem, eu vou encerrar agradecendo. Agradecendo a presença de vocês, agradecendo a confiança de vocês, porque hoje não é fácil a gente
conseguir essa confiança para trazer conteúdo aqui nas redes sociais, né? Tem tanta gente oferecendo tanto conteúdo e chega em uns momentos que até a gente fica cansado, né? Mas aí eu agradeço por vocês escolherem estar aqui comigo, consumirem o meu conteúdo, aprenderem comigo. Eu também sempre aprendo com vocês. E quero levantar sempre essa bandeira da importância do cálculo trabalhista, a bandeira do PJ-Calc, que eu também considero mais fundamental ainda, porque eu já trabalhei com planilha em Excel. Eu sou economista, a gente trabalhava com planilha, eu tenho tudo planilhado, a minha parte, por exemplo, de controle de processos, da minha parte financeira, meu fluxo de caixa, é tudo planilhado. Mas eu consegui conhecer a ferramenta do PJ-Calc e consegui trabalhar com Excel. Eu tive a vivência nas duas situações. E eu concordo que o PJ-Calc vem para facilitar. É difícil, é um sistema novo, vou ter que aprender? Sim. Assim como a gente tem que aprender todo dia aqui a trabalhar e a fazer as coisas funcionarem aqui nesse Instagram. Tecnologia, o processo agora é assim, a gente não morre mais naquela regrinha e fica o resto da vida ali na mesma situação. Não, a gente está se reinventando todos os dias. Então, eu vejo que o PJ-Calc é melhor, sim. Ele traz mais segurança, mais transparência para o cálculo, ele traz mais agilidade, está todo mundo falando a mesma língua, né? Então, eu vejo como um benefício o PJ-Calc. Então, quem ainda não conhece a ferramenta, busque conhecer, não fique esperando vir ou não a obrigatoriedade que está sendo discutida hoje, inclusive. Vá à frente, comece você a levantar essa bandeira antes dos demais, já se diferencie com isso, porque ela é cheia de comandos que você só vai aprender praticando muitos deles. O básico a gente aprende com os cursos, o básico todo mundo ensina, mas aprofundar, entender como que é o sistema, como que é a metodologia para ele chegar àquele resultado Y, aquele resultado X, é só praticando. Por isso que a minha mentoria, ela vem nesse formato, com exemplos baseados em casos reais e com prática, que é só assim que você vai ganhar essa confiança que nem a Jaque ganhou para aceitar o primeiro cálculo dela e aí a Já agora começar a divulgar sua carreira como perita e assistente técnico em cálculos trabalhistas. Quem também não conhece o perfil dela, segue ela lá, e ela vai daqui a pouco trazer mais informações sobre isso também, ou quem quiser algum cálculo, também procura ela, procura a Maria, que está aqui, a Tayla também que está aqui, que pode ajudar vocês também com cálculos trabalhistas. O importante é que vocês procurem bons profissionais, profissionais que são como essas que eu citei, que estão buscando conhecimento, que estão buscando aperfeiçoamento e que estão buscando dar o seu melhor. Então, esses profissionais, sim, que dão a garantia de um cálculo realizado com sucesso, corretamente, com efetividade. Fujam de preço, porque muita gente procura só preço em cálculo, e o preço muitas vezes vai doer lá na frente no resultado final do cálculo, que está cheio de erros. Legal, gente? Então, eu vou encerrar. Quero deixar um beijo grande para vocês, boa noite e mais uma vez gratidão por estarem aqui compartilhando comigo. Um abraço e a gente vai se falando. Terça-feira que vem tem mais, vou trazer uma outra aluna para trazer a experiência dela aqui com a mentoria, que também aprendeu bastante coisa, estou bem feliz que ela já está desenvolvendo seus cálculos sozinha e vamos compartilhar, né, essas boas energias, esse esforço, essa dedicação traz resultados. Tchau, tchau, gente. Até mais. Até terça que vem. Espero você.